Fala galera, tudo certo? Mais um vídeo no canal. Se você está curtindo o conteúdo, não esquece de deixar o joinha, assina o canal e aperte o sininho para as notificações. E bora pro vídeo mais um aí. Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer basicamente uma reação a um artigo que esse Maxim Sapling escreveu aí, tá? No blog de Dev. E aqui ele fez uma comparação com o Mojo, o Python e Numba. Bom, para quem está por fora um pouco, há uns 3 meses mais ou menos atrás, foi lançado entre aspas, né, uma nova linguagem de programação que informou ter muita interoperabilidade com Python, basicamente quase como um drop-in replace. Então pegar o código em Python e jogar nesse cara. É uma linguagem compilada. E aí tava ali falando que trazia coisa de 35 mil vezes mais, 68 vezes mais aqui, está descrito aqui embaixo, performance que o Python padrão, né? Bom, quando saiu esse lançamento, muita gente ficou meio assim e tal, porque era um exemplo muito específico que tinham lançado, né, em relação a esse teste. E aí, mas eles não tinham lançado o código ainda, não tinham liberado para as pessoas poderem realmente testar a linguagem de programação Mojo, que chama, né? Bom, de qualquer forma, lançaram recentemente, já faz um tempinho, acho que faz um mês, um pouquinho menos de um mês aí que foi realmente aberto o SDK do Mojo. Tem que entrar, se cadastrar, tudo mais para você conseguir acesso, mas de qualquer forma está liberado. As pessoas vão começar a conseguir usar e testar. De qualquer forma, no mundo Python, né, para quem conhece um pouco de Python, mais as bibliotecas em volta, né, dentro do ecossistema, sabe que a gente tem o Numba, que é basicamente um compilador JIT, que a gente consegue basicamente colocar dentro do código em Python e meio que automaticamente fazer algumas estruturas já se tornarem mais rápidas. E aqui especificamente nesse artigo, esse cara comparou esses três mundos, né? O Mojo, o Python e o Python com Numba, né? Então aqui, só para trazer rapidinho os takeaways que ele teve aqui, né? O que ele encontrou de dificuldade ou facilidade ao usar o Mojo, né? Então, ele fala aqui que a primeira coisa que ele já observou é que o Mojo é uma linguagem diferente, né? Você não consegue necessariamente começar a digitar Python direto ali, né? Ele é um Python-like, né? E aqui até o exemplo dele criou uma struct de array e tal, né? Então ele é meio que tem algumas coisas do Python, tem outras que não, então é um Python-like, vamos dizer assim, né? A sintaxe da linguagem. O segundo takeaway dele aqui, que ele falou, é que ele não encontrou aqui arrays ou listas, né? Como a gente tem no Python, então ele teve que implementar uma estrutura de dados de array ou de lista aqui. Possivelmente isso vai ser implementado em futuras versões, né? Então talvez isso seja uma questão passageira da própria linguagem Mojo, mas enfim, é um takeaway que é uma questão que ele levantou aqui. Outra parada que ele levantou, que é muito que é o caso do Rust, por exemplo, é que não tem gerenciamento de memória, né, como o Garbage Collector. É basicamente uma questão, mais ou menos um ownership aí, que ele está sugerindo aqui, né? Então isso acontece em algumas linguagens compiladas, por exemplo, você não tem necessariamente garbage collector, por exemplo, e você ter que tratar diretamente o gerenciamento de memória, né? E aí o quarto ponto dele aqui é que não tem out of the box, né? Tem uma out of the box integrada com o Python, entretanto tem algumas questões aí em relação a imports que ele está falando, né? Então tem a interoperabilidade que foi promovida lá atrás, mas enfim, tem as suas peculiaridades, acho que essa que é a questão. E o último ponto que ele levantou realmente está em early development ainda, provavelmente vai surgir novas coisas, que nem a questão do array, aí vamos ser mais para frente. Enfim, de qualquer forma, ele foi lá e comparou, criou 4 scripts, né? Um com o Python padrão, baseline, que ele chamou aqui, outro que seria o script do Mojo, um script com Numba e um outro com Numba usando uma função específica. Bom, os resultados que ele está trazendo aqui para a gente, né? Ele rodou nessa máquina, então um Ubuntu na versão 20 e tal, beleza. Uma coisa que eu notei nesse artigo dele aqui é que ele não colocou a versão do Python que ele está executando. Então a gente sabe que a versão 3.11 e agora a versão 3.12 teve grandes melhorias de performance por si próprio, mas enfim, de qualquer forma,
Como ele não traz aqui qual que é a versão, então é um ponto de questionamento aqui, né? Quais foram os resultados que ele obteve aí? Então a versão com Python demorou 10 segundos para rodar. A versão com Numba demorou, Python mais o Numba demorou 0,68. Python mais o Numba com FastMath, que é uma operação do Numba, demorou 0,64. O Python mais o Numba com Operand foi para 38 e o Module em si, né, chegou em 0,32. Então realmente teve um 33% de speed improvement em relação ao Python padrão, não os 38.000% que foi sugerido. É claro que a implementação dele pode ter sido naive aqui também, mas tudo bem. E aí outra coisa que é importante salientar nesse artigo são duas questões que ele está trazendo aqui de update, né? Então a primeira é que ele estava usando na versão inicial do Python, ele estava usando NumPy. Então aqui falaram para ele não usar NumPy, por exemplo, para comparar melhor, né? Ok, acho que quem trabalha com Python numérico acaba usando NumPy porque, enfim, é realmente até um go-to, mas ok. E o segundo ponto que trouxeram aqui, que eu acho que isso me pegou um pouco, até a primeira versão não usar o NumPy, beleza, mas essa segunda aqui me pegou um pouco no seguinte aspecto, né? Que criar uma custom class para números complexos no Python, né? Então ele fala que ele, dentro do código em Python, ele não está usando uma classe como ele está usando no Module, né? E aí ele criou uma classe para fazer a operação de números complexos, né? E ele até fala aqui que não usar essa implementação própria that is clear optimization trick and doesn't add up to code readability. Bom, quem trabalha com Python sabe que existem números complexos meio que out of the box na linguagem, sem você precisar implementar uma classe para isso. Então, não sei o que ele quer dizer com optimization trick aqui, mas de qualquer forma é a mesma coisa de você dizer que você não vai usar uma estrutura que já está otimizada na própria linguagem porque, enfim, é um trick, sendo que a outra linguagem simplesmente compila e tem os tricks dela e tudo mais. E nós vamos ver isso, né? Com essas alterações aí, o tempo do Python puro aí foi para 27 minutos, né? O com Numba foi para 8 segundos e o PRange aí foi para... E o mais otimizado que estava foi para 4,3 segundos. Então subiu bastante em relação a esses 38 segundos, né? E aí a minha ressalva nesse sentido é que ele foi lá e fez a implementação dele, né? Uma implementação ok, normal, não tem nada demais, né? Esse cara aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. Ok, criou uma classe complexa ao invés de usar o próprio complex do Python, né? Só que é importante salientar que o module em si, ele implementa uma classe que seria um complex number, né? Então aqui eu estou na documentação do module, então ele tem esse complex aqui, só que ele faz uma operação em SIMD. Então assim, tem os tricks ali de rodar diretamente na CPU e tal, enfim. Então, eu não sei se é uma comparação 100% válida ainda, nesse sentido, mas de qualquer forma, quando ele compila para o Numba, a Numba também tem a tendência a compilar para tentar usar o máximo do SIMD possível. Só que como ele está numa interface mais alto nível no Class aqui, talvez isso tenha uma dificuldade maior para essa compilação acontecer de forma eficiente até, tá? Então aí pode ser uma peculiaridade dessa combinação aí do Python com Numba, ok? Então, eu não sei se ainda é 100% válido ou não, todas as comparações, enfim, são comparações e tudo mais, mas outro ponto que eu só queria trazer aqui, que aí eu vou, é que, como eu comentei, a gente não sabe a versão do Python que ele está executando tudo isso, né? Mas a versão, eu peguei essa última versão aí que ele comentou, compilada não, mas com essa alteração do Update 2, né, com essa Custom Class aqui, né, e puxei aqui para minha máquina para ver quanto que estava o tempo, né, então no coisa aqui no artigo ele comenta que foi para 4 segundos, né, com essa implementação, usando o PRange e tal, essa última implementação, né, usando o PRange. Então eu achei que talvez valeria a pena para ver se talvez ele estivesse usando na última versão do Python e tal. Ainda não é uma comparação 100% válida o que eu vou fazer aqui, porque a minha máquina é bem melhor do que a que ele colocou ali, né? 1.5, a minha máquina é 1.7, enfim, tem bastante poder aqui.
Então não é uma comparação 100% válida, mas de qualquer forma os números podem variar. E acho que essa que é a questão aqui. Então eu estou na versão 3.11 do Python, estou na última da 3.11 lançada, tá? Tá compilada na minha máquina com otimizações e LTO, então teoricamente está na versão mais rápida, 100% para a minha máquina, né? Então eu não sei se isso ele está fazendo na dele. Um detalhe é que ele está rodando como Python 3, então possivelmente ele está usando a versão do Python que vem pré-instalado dentro do sistema operacional ali, e isso pode ter alguns problemas de otimização também, tá? Eu vou gravar até um vídeo depois falando sobre isso, sobre essa parte de otimização do interpretador padrão da linguagem do CPython, né? Enfim. Mas então vou rodar aqui só para vocês terem uma ideia como é que está essa implementação rodando na minha máquina, né? Essa implementação mais naive, vamos dizer assim. Então ela tem um start de 4 segundos e depois ela está caindo para 2, 2,6 enfim, 2,6. Esse tempo aqui ainda está pior do que o que eu rodei antes, porque eu estou gravando vídeo, então eu tenho um custo de CPU também para isso. E aí o vídeo está rodando todas as minhas CPUs. Entretanto, é um tempo bem menor do que o que ele expôs lá. Então, avalie o tempo de acordo com a máquina que você está rodando, que você tem e você está executando o código antes de talvez acreditar nesses benchmarks. Rode o código para ver quanto que realmente está custoso ou não, né? Acho que isso é um takeaway aqui também. De qualquer forma, eu acho que essa discussão entre o Mode e o Python aí, eu achei esse artigo legal, porque é uma primeira comparação que eu encontrei. Eu achei interessante de trazer. Eu não testei o Mode ainda, não sei se eu vou testar, falar a verdade para vocês. Por motivos que acho que ainda está muito crua a linguagem, ainda tem muito para crescer e talvez no futuro seja melhor tal nesse sentido. Assim como o Julia lá atrás, eu não testei também, eu testei alguma coisa recentemente, eu sei que melhorou bastante. Mas de qualquer forma, é isso o vídeo. Era mais para trazer esse artigo explicando aí e falando sobre o Modio e essa comparação que eu encontrei aqui. Achei bacana. Bom, de qualquer forma, valeu pessoal e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.